Olá, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um ano que se inicia, graças ao nosso bom Deus. Primeiro domingo aí do ano de 2021. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus muito por estar aqui e a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de ler um texto com vocês muito conhecido. E talvez não tanto como outros, né? Tem até um que é bem parecido, que fala a respeito da tempestade também. Eu gostaria que a gente refletisse um pouco hoje sobre algumas questões, né? Sobre o que a gente fez e o que a gente vai fazer agora daqui pra frente, tá bom? Eu espero em nome de Jesus que essa palavra ajude a cada um de nós a compreender realmente e a nos fortalecer nas nossas dificuldades, tá bom? Vamos lá ao texto? O texto é Mateus 14, a partir do verso 22. O texto ele também se encontra em Marcos 6, a partir do verso 45, e em João 6, a partir do verso 15. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, como a gente sabe, os evangelhos eles geralmente repetem, né, os acontecimentos, mas sempre de alguma forma, eles relatam sempre de alguma forma diferente uns dos outros, tá bom? E o que eu escolhi foi o texto de Mateus, porque ele tem alguns detalhes que a gente vai falar aí no decorrer do vídeo, tá bom? Eu vou ler o texto aqui para vocês. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui o texto. Eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje. Se você sabe qual é o seu destino, qual é a sua direção. Os discípulos, eles tinham uma direção a seguir. O texto vai falar que Jesus Cristo manda eles em direção a Betsaida, para o povoado de lá. E eles têm como objetivo chegar a essa região. Vocês vão ver que no decorrer do trajeto deles, eles são impedidos por conta da tempestade que está acontecendo. Como o texto relata, não só nesse como nos outros, havia um vento forte que criou ondas e as ondas batiam forte no barco. Quero que vocês imaginem qual que era aquele barco. Nós sabemos que
de tempos em tempos, as coisas vão se modernizando e vão se aperfeiçoando, né? Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte: vocês imaginam um barco daquela época em comparação à nossa época de hoje. Então, assim, nós temos um dos barcos mais famosos por conta do filme, que é o Titanic. Você vê um navio daquele tamanho que o construtor, enfim, o dono falou, né, que não iria afundar de qualquer maneira, enfim, e ele afundou. Mas eu quero só que vocês comparem um ao outro. Imaginem o tipo de material, né, a tecnologia, tudo que existe, que existia no Titanic, ou até mesmo nos barcos hoje, né, nos navios hoje em que fazem turismo, né? Os barcos de antigamente eram simplesmente de madeira. Então, assim, vocês imaginam eles lá, a força, né, que balança um navio gigantesco. Imagina o que ele estava fazendo com esse barco, onde os discípulos estavam. Quero que você imagine isso para justamente você tentar mensurar a dificuldade dos discípulos naquele momento. E eu trago para nós hoje em relação às nossas dificuldades. Qual é a sua dificuldade? O que você tem passado? Até onde você quer chegar? Qual é o seu destino? Qual é a sua meta? Você já traçou ela ou não? E o que está te impedindo de chegar até esse objetivo? O quê? E aí eu peço que você compare. Se você estivesse no meio da tempestade, o que você faria? Os discípulos remavam, mesmo contra o vento. O vento no texto diz que o vento estava contra eles. Vocês imaginam a força que eles tinham que fazer a todo momento para segurar o barco, para que o barco não virasse e eles não afundassem. A gente pode pensar em várias coisas, desde relacionamentos, metas profissionais, né, em diversas coisas, porque isso é muito pessoal, em saúde. Eu quero que hoje a palavra fale com cada um de nós, para que nós possamos já começar, não somente o ano, mas o dia de amanhã, orar a Deus depois que ouvirmos essa palavra e já agradecermos pela palavra dele e nos comprometermos a melhorar de vida amanhã e não esperar mais tempo para poder mudar. Bem, eu separei 3 motivos aqui, 3 atitudes que nós devemos ter para alcançarmos o nosso destino, o nosso objetivo, a nossa meta. O primeiro é a obediência. Os discípulos, eles saíram em direção e obedeceram a Cristo no momento em que ele ordenou que eles fossem na frente para a região de Betsaida. Eles obedeceram. E eu quero dizer para vocês que os discípulos já tinham vivido alguns milagres já com Cristo. Eles já tinham algumas experiências de quem era Jesus Cristo. Então eles vivenciaram coisas espetaculares, extraordinárias, né? Um pouco antes desse evento acontecer, eles tinham vivido a multiplicação dos pães e dos peixes. Então quero que você entenda que eles já estavam conhecendo um pouco mais a Cristo
do que ele era capaz. Um pouco mais. Mesmo assim, eu peço que a gente se atente nessas questões de obediência. Você já se perguntou como é que Deus quer que você obedeça a Ele? Isso é muito importante, porque sempre na Bíblia inteira praticamente fala sobre em relação à obediência. E a gente vê muito falando em relação a Deus como Pai. E o que nós esperamos como pais? Ou nossos pais esperam de nós como filhos? Obediência. A obediência ela nos proporciona muitas coisas boas, muito mais coisas boas do que, por óbvio, né, a desobediência nos proporciona o contrário. O segundo é a persistência. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às ondas, os ventos fortes, incessantes, os discípulos não deixaram de remar. Não deixaram de remar. Irmãos, quando esse texto aqui, ele fala de Pedro, que desce do barco e vai até Cristo. E eu fico pensando que às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes mesmo, fora dos nossos limites. Isso, cada um tem o seu limite, é óbvio, mas enfrentar esse limite e persistir ali. Que tem coisas que a gente não vai conseguir exatamente naquele momento, mas vai conseguir um pouco mais para frente, porque nós persistimos. Eu quero avançar um pouquinho e nós conhecemos a história de Pedro. Ao ponto, só uma das coisas para vocês lembrarem, que pessoas passavam pela sombra de Pedro e eram curadas. Então, às vezes a gente pode olhar só a fraqueza da pessoa ou só a nossa própria fraqueza. Mas também podemos olhar para a nossa força, para as nossas coisas boas, as nossas qualidades. Por isso, eu peço que você se atente sempre a isso. Esse é um episódio de Pedro em que, devido ao vento forte ali, ele afunda. Mas Pedro com certeza passou várias outras situações em grandes dificuldades e passou muito bem por justamente crer quem era o Senhor Jesus Cristo. E a terceira, inclusive, é acreditar. Para você alcançar o seu objetivo, o seu destino, a sua meta, seja ela grande ou seja ela pequena, não interessa. Porque tudo tem um começo, né? Pra gente chegar no final da escada, a gente precisa subir um degrau de cada vez. Esse texto que relata a situação de Pedro, nós precisamos acreditar acima de tudo em Cristo. Parece algo muito velho, né, a ser falado, nada de novo, né? Acreditar em Cristo. Mas muitas vezes a gente não acredita. Não acredita quem Ele é, não acredita no que Ele faz por cada um de nós. E é por isso que a gente deixa de viver o extraordinário. No texto aqui, vai dizer que Pedro vai em direção a Jesus. E enquanto ele está indo em direção a Jesus, o vento forte, porque não mudou nada. Jesus está lá,
andando. E aí é uma coisa que eu gostaria que você também imaginasse. Quando Jesus está indo em direção ao barco, no meio da tempestade, a tempestade está acontecendo. Então você imagine ventos fortes, ondas, e Jesus está andando sobre as águas. Pedro vê tudo aquilo e o barco também envolto ali no mar com as ondas e vai em direção a ele. Põe o primeiro pé, põe o segundo e vai e fala: meu, tá acontecendo de verdade, e vai em direção a Jesus. Mas por um momento ele se apega mais no vento do que em Cristo. E aí Pedro começa a se afundar. Começa a afundar. E grita por socorro. E o que é maravilhoso, extraordinário e acima de tudo, que eu mais gosto, verdadeiro, é que imediatamente Cristo estende a mão e segura na mão de Pedro e o salva. E diz a Pedro: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Cristo, entenda, igreja, Cristo não tem algo bom para nos dar. Cristo tem algo de excelência para cada um de nós. Ele tem algo extraordinário que sai fora do ordinário, entendeu? Do extraordinário. Algo espetacular para a minha vida e para a sua. Só que não podemos duvidar. Nós precisamos crer quem é Cristo. E aí diz que o texto, né, fala que os discípulos adoraram Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eu quero só lembrá-los que alguns textos atrás, e aí o texto, por exemplo, de Marcos 4, capítulo 4, Mateus 8 e Lucas 8, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Vocês vão lembrar, porque é uma história bem conhecida, que fala em relação à tempestade que Jesus acalma. Vocês vão lembrar que ele manda o vento cessar, né? O mar se acalmar e eles se acalmam. Eu quero que vocês entendam o seguinte: os discípulos já tinham vivido essa experiência atrás em relação a Cristo. E já lá atrás ficaram admirados. Quem é este homem que manda até na natureza? Para resumir. Então entenda o seguinte: eles viveram isso há pouco tempo atrás. E agora já, mesmo assim, contudo, eles ficaram em dúvida, né, do poder de Cristo. Tinham acabado de viver aquela multiplicação que foi para em torno de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Coisas espetaculares, entende, igreja? Que eles puderam viver ali com Cristo. Bem, eu quero só encerrar dizendo que não importa qual seja o seu barco, não importa o tamanho do seu barco. Isso, lógico, parafraseando aqui com um texto, né? Não importa o tamanho do seu barco, não importa do que ele é feito. O que importa é quem está nele. Se Jesus Cristo estiver no seu barco, você vai chegar aonde você tem que chegar, você vai fazer o que você tiver que fazer, você vai ser quem você tem que ser. O texto fala que Cristo sobe no barco e a tempestade se acalma, o mar se acalma, o vento cessa. O texto nem fala de ordem.
que Jesus deu ordem, mas é pela presença dele na minha vida e na sua vida. Eu desejo, em nome do nosso Rei Jesus Cristo, que esse ano de 2021, que esse mês de janeiro, que essa semana, a partir de amanhã, dia 4, seja de excelência para cada um de nós, seja em qualquer área que for das nossas vidas. Porque cada um tem uma prioridade, né? Cada um tem um destino, cada um tem um objetivo. Eu quero só que nós creiamos a cada dia mais quem é aquele que está em nós. Não esqueça, obedeça. Persista e acredite. Dentre outras coisas, lógico, mas foi as 3 que eu separei hoje. Acredite cada vez mais naquele que te aceitou, naquele em que você crê, que é Jesus Cristo, que você pode muito mais. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te mova, te transborde a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.